Orientação aos pais. Conteúdo adulto indicado para maiores de 13 anos. Show de horrores, dos elos perdidos aos licantropos. Episódio 6. Removendo Deus da equação. Para muitas pessoas como eu, quando crianças, a história da evolução removeu até mesmo a ideia de Deus da equação da vida. Como outros, certa vez concluí que, se houvesse uma maneira naturalista e científica de explicar o universo e tudo o que nele há, então Deus seria irrelevante. E essa mentalidade ateísta levou milhões por um caminho tenebroso. A conclusão de que Deus não é necessário foi bem resumida na série de 2004 da Corporação Australiana de Radiodifusão chamada Testando Deus. O episódio Matando o Criador afirma: mas por que nós nos tornamos do jeito que somos? Antes acreditávamos que éramos únicos, abençoados com uma alma e amorosamente criados por Deus à sua imagem. Hoje, a evolução diz que somos apenas um produto da seleção natural, descendentes de bactérias primitivas, não os filhos de Deus. Claramente, para muitas pessoas, a seleção natural, sob uma mentalidade evolucionista, recebeu atributos semelhantes aos de Deus, como nosso Criador, e, muito possivelmente, como árbitro de nossa ética e moralidade também. A seleção natural, então, substitui Deus e muda nossa ética e moralidade também. Pense bem. Levando-se ao extremo lógico, a solução para uma superabundância de bactérias é eliminá-las. E vimos essa solução ser aplicada generosamente ao longo do século XX. Stalin, Lenin, Mao, Pol Pot, Hitler. Todos esses líderes abraçaram ideias evolucionistas e aplicaram o darwinismo social às suas populações, eliminando milhões de seus próprios cidadãos, que eles consideravam inferiores e dispensáveis. Essa mentalidade chegou até mesmo à consciência de muitas das nossas crianças. Disse Eric Harris, um dos perpetradores do massacre da escola de Columbine. Em algum momento de abril, eu e V, que é Dylan Klebold, vamos nos vingar e vamos dar um salto na seleção natural. Essa ideologia foi reiterada por outro atirador de escola, Pekka Eric Avenin, em um vídeo do YouTube que ele postou antes do seu ataque. Sou um existencialista cínico, um humanista anti-humano, um antissocial, social-darwinista, um idealista realista e um ateu semelhante a Deus. A vida é apenas uma coincidência, resultado de um longo processo da evolução. A vida humana não é sagrada. Os humanos são apenas uma espécie entre outros animais. A morte não é uma tragédia. Nem todas as vidas humanas são importantes ou dignas de serem salvas. O darwinismo social, aplicado de forma consistente, tem sido prejudicial à sociedade em muitos níveis. Até mesmo o ateu convicto e doutor evolucionista Richard Dawkins disse o mesmo declarando: sou um darwinista apaixonado quando se trata de ciência, quando se trata de explicar o mundo, mas sou um antidarwinista apaixonado quando se trata de moralidade e política. Agora, por que ele diria isso? Bem, obviamente, como um indivíduo altamente educado, Dawkins é um homem bem informado e reconhece os efeitos negativos da aplicação do darwinismo social a uma sociedade. No entanto, como muitos relativistas morais, parece que Dawkins gostaria que a moralidade cristã fosse colocada em cima do seu bolo materialista. Mas a questão que deve ser colocada é: o mandamento bíblico de fazer o bem e amar o próximo pode ser logicamente aplicado se a história da evolução for verdadeira e Deus for apenas um mito? Se certos grupos de pessoas são mais evoluídos que outras e a lei moral de Deus não precisa ser aplicada, sob qual premissa lógica os evolucionistas podem argumentar a favor ou contra a moralidade? Se a regra não matarás se aplica aos humanos, a questão agora é: quão humanos? E se somos simplesmente animais evoluídos, como a moralidade se aplica?
Nunca ouvi ninguém acusar um tubarão branco de ser mau, ou uma cobra de ser uma assassina em série. Estes termos se aplicam somente a humanos. Infelizmente, a crença na evolução também se infiltrou na igreja cristã ao longo do último século, e a maioria dos seminários e faculdades bíblicas cristãs hoje aceitam grandes partes da história evolucionista, enquanto alguns se declararam abertamente evolucionistas teístas, ou seja, que Deus usou a evolução para criar. Tal comprometimento causou muitos danos à mensagem do Evangelho, pois os ateus destacaram a inconsistência de tal abordagem. Um exemplo vem de Frank Sindler, em um debate contra o cristão William Lane Craig, que agora aceita a evolução teísta. A coisa mais devastadora, porém, que a biologia fez ao cristianismo foi a descoberta da evolução biológica. Agora que sabemos que Adão e Eva nunca foram pessoas reais, o mito central do cristianismo está destruído. Se nunca houve um Adão e Eva, nunca houve um pecado original. Se nunca houve um pecado original, não há necessidade de salvação. Se não há necessidade de salvação, não há necessidade de um Salvador. E eu afirmo que isso coloca Jesus, histórico ou não, nas fileiras dos desempregados. Os crentes podem corretamente considerar as conclusões de Sindler como blasfemas, mas certamente não ilógicas do seu ponto de vista ateísta. Afinal, se o primeiro Adão nunca existiu, por que precisamos de um último Adão? Por que o apóstolo Paulo ensinou o conceito de morte em Adão, mas vida em Cristo em Romanos 5:12? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Os cristãos podem reconciliar corretamente o Deus amoroso da Bíblia usando bilhões de anos de morte, doença e luta pela sobrevivência em um cenário evolucionário, culminando em um processo onde criaturas semelhantes a macacos eventualmente se transformam em humanos que são de alguma forma criados à imagem de Deus? Isso não significaria que Deus usou todos os resultados do pecado, morte e sofrimento de Adão como seu método criativo antes mesmo de Adão existir, metaforicamente ou não? Isso não violaria as Sagradas Escrituras e também não exigiria desconsiderar os primeiros 11 capítulos da Bíblia, o fundamento de todas as doutrinas cristãs, ou considerá-los como mitologia? Como historiador de Darwin e cético da Bíblia, Peter Bowler concluiu corretamente: se os cristãos aceitassem que a humanidade foi o produto da evolução, mesmo assumindo que o processo poderia ter sido visto como a expressão da vontade do Criador, então toda a ideia do pecado original teria que ser reinterpretada. Longe de cair de um estado original de graça no Jardim do Éden, nós nos elevamos gradualmente de nossas origens animais. E se não houvesse pecado do qual precisássemos de salvação, qual era o propósito da agonia de Cristo na cruz? Como os leigos cristãos não conseguem ver o quão prejudicial é tentar conciliar a teologia cristã com a evolução, enquanto os ateus conseguem entendê-la e comunicá-la de forma tão sucinta. E ainda assim, influenciadores cristãos professos como Ian Barber, que é o vencedor de vários prêmios em ciência e fé, incluindo o prêmio Templeton de 1999, propuseram adotar a mesma perspectiva teológica dos não crentes. Vocês, cristãos tradicionais, simplesmente não podem mais dizer que a morte foi o castigo de Deus pelo pecado. A morte já existia muito antes dos seres humanos. A morte é um aspecto necessário de um mundo evolucionário. Uma geração tem que morrer para que novas gerações venham a existir. De certa forma, é mais satisfatório do que ver isso como uma espécie de punição arbitrária que Deus impôs ao nosso paraíso primitivo. É como o ateu William Provine comentou uma vez: pode-se ter uma visão religiosa que seja compatível com a evolução, somente se a visão religiosa for indistinguível do ateísmo. Infelizmente, uma grande parte da igreja cristã se tornou semelhante ao espetáculo circense do passado, exibindo uma representação da raça humana que é uma caricatura de sua verdadeira descrição bíblica. Um espetáculo divertido com uma espécie de híbrido humano e homens macacos, talvez vestidos com trajes quase religiosos, mas que não reflete com precisão o verdadeiro propósito do primeiro ou do último Adão.
Tudo é resultado da absorção de filosofias evolucionistas humanistas, em vez de se apegar firmemente à autoridade da Palavra de Deus desde o primeiro versículo.